Dá em nosso coração toda a palavra que vai ser falada. Amém. Amém. Eu cumprimento novamente a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então eu pedi aos irmãos, antes de mais nada, para abrirem a palavra de Deus em João 11. Amém. Visto que hoje é um culto de libertação e muitas vezes nós temos sonhos que estão mortos. Amém. Aleluia. Muitas vezes as coisas más acontecem na nossa vida e nós não sabemos porquê. Amém? João 11. Ali alguém ajuda os irmãos que ainda não conseguiram encontrar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ainda há bocado o nosso irmão Eduardo estava a falar nas irmãs Sandra. Já chegou mais uma Sandra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estas são Sandras. Amém? É. Só Sandras. E aquela Sandra vem da cor de Magalhães. Amém, glória a Deus. Amém, já todos encontraram? João 11? Amém, mais uma vez aí para casa. Vamos buscar a Bíblia. Amém. E não se esqueçam que o nosso culto passa em direto à quarta-feira, à sexta e ao domingo. Amém? E à terça-feira. Então já todos encontraram? João 11. Então vamos falar sobre um episódio da Bíblia, uma passagem na vida de Jesus, que é da morte do seu amigo Lázaro. Amém? Então vamos lá. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, os seus irmãos dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Glória a Deus. Nós podemos ver que esta pregação vai ser firmada neste versículo. Amém? Porque muitas vezes perguntam: se Deus é bom, por que é que acontecem as coisas más? É? Amém? Glória a Deus. Se Deus é bom, por que é que aqueles que se chegam a Deus têm situações que não são tão boas como deviam ser? Amém? E aqui está uma das respostas a essa situação. Mas nós vamos continuar a ler. Amém? E vamos depois perceber melhor. Glória a Deus. Então diz assim, no 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus te procuravam apedrejar-te e tu tornas para lá? E Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Amém? Mas se andar de noite, tropeça, porque ele não há luz. Porque nele não há luz. Glória a Deus. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava de repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Didimo, aos condiscípulos. Engraçado. Glória a Deus. Amém. Esta palavra é engraçada. Condiscípulos. Amém. É sinal que Jesus não andava só com 12. Amém. Continuando. Glória a Deus. Versículo 16. Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura.
Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido a consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e que consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, e seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o ama. E alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, amém? Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tiraram, pois, peço desculpa. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou a grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém? Glória a Deus. O português é traiçoeira. Jesus não mandou desligar o Lázaro. Amém? Glória a Deus. Amém? Então vamos voltar ao princípio. Glória a Deus. Nós sabemos que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E sabemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus, ao ser 100% homem, mas ao ser mesmo 100% Deus, ele sabia que Lázaro ia morrer. E sabia qual era a razão da morte de Lázaro. Amém? Nós podemos ver isso no versículo 4. Amém? Muitas vezes nós perguntamos: pois porquê é que estas coisas acontecem? Àqueles que são bons. Porquê é que coisas más acontecem se Deus é bom? Amém? Porquê é que as pessoas passam fome se Deus é bom? Muitos irmãos na evangelização, até mesmo no Facebook da igreja, têm perguntado: porque é que, se Deus é bom, porque é que acontecem tantos desastres? Porque é que acontece tanta coisa? Amém? Porque além de Deus ser justo, amém? Glória a Deus. Deus deixa as coisas acontecer para que Ele possa ser glorificado nelas. Não pelo mal que acontece, mas pelo que vem a seguir.
Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer? Muitas das vezes eu tenho aprendido isso com a minha própria vida. Muitas das vezes as coisas acontecem más na minha vida, acontecem más coisas horríveis. Mas eu sei que no fim, essas coisas são para que Deus seja glorificado na minha vida. Amém? Glória a Deus. Caso os irmãos não saibam, já todos sabem aqui, e lá em casa, com 2 anos eu tive meningite. A meningococcus, aquela que mata. Amém? E no meio naquela altura, em 1987, 88, amém? Todas as pessoas que apanharam meningite morreram. Menos eu. Amém? Glória a Deus. E de certeza que naquela altura, muitos diziam assim, mas porquê? Porquê que a Sara está com esta doença? É tão pequenininha. É uma garota. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Estão todos cá? Amém? Porquê isto? Muitos se revoltaram, de certeza. Amém? Mas assim como Lázaro, aquela doença que eu tive, que tive quase à beira da morte, eu fiquei cega, fiquei paralisada. Amém? Glória a Deus. No fim veio-se a tornar em milagre na minha vida. Amém? Os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer? E assim como a doença de Lázaro, que foi dar à morte, mas no fim ressuscitou, assim foi a minha doença. E muitas são. Muitas vezes é crises financeiras, como se tem falado lá fora. O país está na bancarrota, o país está no descalabro. Amém? É o que dizem lá fora.